Hoje é dia 11 de setembro de 2017, são 11h45 da manhã. Estamos começando uma aula básica sobre a teoria de Dow. A teoria de Dow é uma teoria que aborda a movimentação dos preços de ações e fornece uma base técnica para sua análise. Charles Henry Dow formulou em 1884 essa teoria, que é a base da análise técnica moderna. Também é conhecida como chartismo. Certo? Os pontos básicos da teoria de Dow são: os índices descontam tudo. O que são os índices? O que é índice nesse contexto aqui? Não é índice de mercado, né? Hein? Índice, aqui é os preços. Todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços, né, dos ativos, ações, são descontados por esses índices, que consideram todas as notícias, resultados contábeis e financeiros, acidentes e etc. Isso. Vai ter bife aonde? Reforma aí, misters. Ou vai ter bife? Opa, onde é que tu viu isso? Eu escrevi errado, Fernando Assumpção? Muito bem. Os pontos básicos da teoria são: 2. Os mercados se movem em tendências. As tendências podem ser de alta ou de baixa. Por sua vez, as tendências podem ser primárias, secundárias e terciárias, segundo sua duração. Certo? Então, como que a gente identifica elas? Já vamos ver aqui. Princípios da confirmação. Não sabemos, Fabrício. Princípios de confirmação. Para confirmar uma tendência, é necessário que os índices coincidem, que o preço, coincidam com essa tendência. Além disso, o volume tem que ser convergente. Quando o mercado for mudar a tendência... Quando o mercado for mudar a tendência, irá haver um aumento expressivo de volume nas negociações. Dow acreditava que volumes menores eram apenas algum vendedor ou comprador agressivo. Para mudar uma tendência, precisava que um bom volume o confirmasse. Enquanto não houver um volume alto confirmando a mudança de tendência, vale a tendência anterior. Entendi, Fernando. Utilize as cotações de fechamento para o cálculo das médias. Não leve em conta os máximos e mínimos para o cálculo dos seus índices. Preste atenção, isso é importante. A tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta. Até que os índices se confirmem, considere-se que a tendência antiga segue em vigor, apesar dos sinais aparentes de mudança. Este princípio procura evitar a prematura troca de posição comprada ou vendida. Então, como é que se aplica isso no gráfico? Dow Jones diz que nós temos as tendências, né? Olhando o gráfico horário, para nós, vamos olhar o gráfico diário. Esqueçam agora o gráfico semanal, tá? Para o estudo. Vou carregar apenas o gráfico diário aqui. Vou carregar apenas o gráfico diário, ok? No gráfico diário, observem que nós podemos primeiramente fazer o quê? Identificar a tendência deste gráfico. Olhando topos descendentes, nós podemos identificar que a tendência é o quê? Hein?
Olhando topos descendentes, nós podemos identificar que a tendência primária é o quê? De alta ou de baixa? De baixa. Muito bem. O que Dow Jones pede para a gente fazer o quê? Para identificar uma tendência de baixa, basta que nós traçamos o quê? Uma linha de tendência. Que é uma linha que vai tocando nos topos descendentes. Isso, galera. Então, a primária é de baixa, certo? No gráfico diário. Vamos agora para o gráfico horário. No gráfico horário, nós também Dow Jones também diz sobre a tendência secundária, certo? Para nós identificarmos qual é a tendência secundária, basta também traçarmos uma linha de uma LTA ou uma LTB, conforme o movimento. Então vamos aqui comigo. Aqui é um topo. Sempre a identificação básica de topos e fundos. Quem aqui não sabe identificar topos e fundos? Quem não sabe, é obrigatório saber identificar topos e fundos. Tá? Olha lá. Então nós temos aqui também no gráfico horário topos descendentes, certo? Se nós temos topos descendentes, nós temos também uma outra LTB. Então, qual que é a tendência secundária do dólar? Qual é a tendência secundária do dólar? A primária, Dow Jones já nos disse que é de queda, que é de baixa. Qual que é a tendência secundária? Baixa também. Muito bem, agora a nossa terceira referência temporal, que nós vamos usar como terciária, nós vamos usar o tempo gráfico de 10 minutos para identificar a tendência terciária. Muito bem, na tendência terciária, nós também temos aqui o que? Topos descendentes. Se nós também temos topos descendentes, nós temos o quê? A tendência terciária também é de baixa. Simples assim. Ele diz também que se nós aplicarmos aqui um indicador de volume, certo? Vamos aplicar um indicador de volume. Ele diz também que para ter uma reversão de tendência e não uma agressão isolada ou de um comprador ou de um vendedor, ele diz e pede que o volume seja convergente. O que é um volume convergente? O que significa a palavra convergência? Convergir significa o quê? Andar junto, né? Na mesma direção, é isso? Procurem lá no Messias Digital o que significa a palavra convergência. Então, para que nós tenhamos uma reversão de tendência, certo? Que vai para o mesmo lado, né? Nós precisamos do que aqui? Barras, né? Barras de alta, né? De volume comprador, barrinhas verdes para cima, para poder ter uma reversão de tendência, não só um ou outro comprador fazendo agressão. Exatamente, Ronaldo. Então, né, se a gente observar aqui,
a tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta. Até que os preços se confirmem, considera-se que a tendência antiga segue em vigor. Tá? Então, eles também usam, o Dow Jones também usa o quê? O fechamento para o cálculo de médias, que são as médias móveis. Certo? Então, comigo aqui. Sabemos que no gráfico horário, percebam que é usado por φ ao cubo o cálculo, tá? Das médias móveis. O que as médias móveis são? O consenso de toda a história, o consenso do preço em um determinado período no tempo. Então, a média nada mais é a média é o consenso o consenso do preço em um determinado. A média é o consenso do preço em um determinado período no tempo. A média móvel ela pode ser interpretada para nós como as médias do colégio. Lembra das notinhas lá do colégio? Ah, tirei nota 5, tirei nota 7, tirei nota 9 e tirei nota 10. Eu divido esses valores por 4, eu vou ter uma média de nota. Para o preço é a mesma coisa. Por exemplo, esta média roxa, ela tem 27 períodos, ou seja, este preço aqui da média, que é o 3110, é o consenso do preço num período de 27 dias, tá? Entendido? Sobre médias móveis e sobre o que Dow Jones fala sobre elas? Lembre-se, o volume tem que ser o quê? Convergente. Quando o mercado for mudar a tendência. E ele diz que vai haver um aumento expressivo desse volume. Percebam aqui no gráfico que não tem esse aumento expressivo de volume para uma reversão de tendência. Obrigado, Mr. Lilly. Olha lá, ato ou efeito de convergir, qualidade ou disposição do que é convergente, direção para um ponto comum. Então percebam que Dow Jones é muito inteligente quando ele diz que o mercado se move em tendência, de alta ou de baixa, também diz que as médias são muito importantes e também diz sobre o volume, sobre a convergência do volume para ter uma reversão, senão o mercado continua na mesma direção, na mesma tendência, certo? Bom dia, Dude Bianchini. José Machado, seja bem-vindo. Entendido? Se ficou alguma dúvida ou questionamentos, por gentileza, põe no chat. Somos 621 pessoas neste momento. A aula é bem simples, como o Mister falou. É só para passar mesmo a teoria de Dow, certo? E para aplicar ela na prática, nós precisamos traçar o que apenas? Para aplicar a teoria de Dow Jones na prática, o que nós vamos usar? Hein? Vamos lá, quem é que consegue fazer um resumo do que nós podemos usar para quais são os indicadores que a gente pode usar para, ou indicadores ou ferramentas ou objetos gráficos, para que a gente possa assim praticar a teoria. Primeiro, vamos lá, uma por uma. Identificar topos e fundos, certo? Primeiro de tudo. Número 1. Identificar topos e fundos. A partir daí, traçar linhas de tendência.
Para quê? Para determinar qual é a tendência. Mais, vamos lá. Beleza? Topo e fundo. Com investimentos, tá, William? Também precisamos do quê? De uma média, né? Que é o consenso, né? Depois, usar médias móveis. E ele também pede que a gente tenha o quê? O volume. Pronto. Já vai voltar, que o Mister está dando aula, Dalton. Entendido? Então ele pede para identificar topos e fundos, traçar a linha de tendência, para determinar a tendência, pede para usar médias móveis, porque a média móvel é o consenso do preço num determinado período do tempo, e também pede para olhar o volume. Então são esses 4 casos aqui que fazem a teoria de Dow rodar. Felipe Fibonacci, seja bem-vindo, Felipe. Você tira o maximizar do meta e arrasta para o meio da tela ou para fora do meta e depois arrasta para o cantinho, tá? Muito bem, espero que todos tenham gostado dessa aula. É uma aula bem simples, tá? Mas, Mister, podemos operar apenas usando o Dow Jones? Sim. Sim, sim, sim. Nós podemos sim operar usando apenas Dow Jones, tá? O volume pode ser identificado num candle qualquer, tá? O próprio candle pode identificar o volume pelo próprio candle, se você quiser, tá? Ribamar, caso você queira, você pode colocar no indicador de volume. Qualquer indicador de volume serve. Qualquer indicador de volume serve, tá, Riba? Pode ser, Calegari, Bulls Bears Powers. Olha lá, é simples, mas é a base, e é de coração, exatamente. Vocês conseguiram entender? Então, por gentileza, dê uma notinha de 1 a 5 para essa aula fantástica da teoria de Dow, que ensina a gente a operar de uma forma simples e objetiva, galera. Tá? É simples e objetivo. Tá? Identificar topos e fundos, traçar linhas de tendência, usar médias móveis e também volume. O volume você pode encontrar, qualquer indicador te dá volume. A média móvel já faz parte do show dos operadores. Notinha de 1 a 5, por gentileza. Estamos encerrando a aula da teoria de Dow. Eu agradeço a todos aí pela paciência em escutar. Eu sei que muita gente já conhece, muita gente usa, muita gente sabe. Mas obrigado pela notinha. Mas o mais importante é a gente poder passar o conhecimento adiante, compartilhar do conhecimento com a sala. Beleza? Que bom que vocês conseguiram entender o básico aí, que é isso mesmo, que funciona e funciona muito bem, tá? Nós podemos operar usando apenas a teoria de Dow. Obrigado a todos. Aula de teoria de Dow encerrada, 12:04. Hoje é dia 11 de setembro de 2017. Obrigado a todos aí por terem a sapiência de estar acompanhando.